há 60 anos. Né? E comecei a capoeira com meus 18 anos, uma situação muito curiosa. Né? Eu tive e vi lá uma capoeira e voltei com a capoeira na cabeça. Aí quando eu cheguei aqui, procurei saber da capoeira. Aí me disseram que tinha, como realmente tinha, o famoso senhorzinho, né? Lhe dei um artigo que eu escrevi sobre ele. Eu fui procurar o senhorzinho já estava, tinha também um problema na perna, como tinha o Pimba. Isso é uma coisa que merece uma reflexão dos capoeiras, né? Tratarem melhor do aquecimento. Então ele estava ensinando ainda, mas não jogava mais, né? Ali em Ipanema. Então eu ficava lá vendo e comecei a treinar com o Neider, uma figura maravilhosa, que fazia luta livre também, né? E que era muito bom capoeira. Muito, muito bom. Já morreu. Já morreu. Esse Neider já morreu. Então eu fiz capoeira de senhorzinho, uns 2 anos só capoeira de senhorzinho, até que houve uma reunião na Escola de Educação Física do Exército, na URCA, aqui no Rio mesmo. E nós fomos convidados para demonstrar, era um major que era responsável pela parte das cadeiras de luta. Então ele reunia todas as lutas, né? Sumô, essas lutas até raras ele reunia lá. E nós fomos convidados para fazer capoeira, né? E fomos. Chegamos lá, até por coincidência você conheceu a figura, né? Hoje. Chegamos lá, fizemos a capoeira, a gente jogava capoeira sem berimbau e de sunga, era um calçãozinho, né? E era porrada para lá, porrada para cá, não tinha muita ginga, era bater com o pontapé e com a mão, né? E a coisa funcionava bem. Mas quando a gente já ia saindo da demonstração, anunciaram, e agora a capoeira do mestre Arthur Emídio. Aí eu parei, todo mundo parou, não, mas nos convidaram para mostrar capoeira, nós mostramos capoeira. Que história é essa de mais outra capoeira? Aí entrou o Arthur Emídio, que eu vou lhe contar. Né? Lamento não ter um filme do Arthur Emídio. Disso tudo. Nossa Senhora. Nossa, o que eu quero dizer com isso? A noção de timing dele, a noção de distância e talento para fazer qualquer coisa. Né? A ginga dele, a criatividade da ginga, lhe pegando no contrapé o tempo todo. Você estava gingando com ele e de repente ele está nas tuas costas. Como é que pode? Né? E com o pé para bater. Ele tinha muito talento, muito conhecimento de capoeira e uma ginga inteligentíssima. E eu achei isso. E meu mestre quase que briga, né? Enciumado. Né? E como era muito forte, ele disse, olha, esse pessoal você pode enfileirar, né? Que eu bato em todos eles. E era até capaz de bater, porque na força, foi quando eu escrevi o aburguesamento da capoeira. Porque eu falei assim, olha, aí o problema não é a capoeira, aí o problema é socioeconômico. Você é classe média de Zona Sul, tá? Você come bem, seu pai comeu bem, seu avô comeu bem. Esse pessoal já é um pessoal do subúrbio, que tem um padrão, de uma maneira geral, né, socioeconômico um pouco menor, e muitas vezes, como era o caso do Arthur, vindo da Bahia, não de avião, mas de caminhão, de pau de arara, com muito sacrifício. Então é fortezinho por um milagre brasileiro, porque na realidade ele não tem muita resistência, como o Hermani fez uma luta de capoeira de 1h20. Sabia disso? Você já falou com o Rodolfo Hermani? É difícil, ele é um camarada muito sério, quase antipático, mas uma figura maravilhosa. E fez uma luta com um elemento do Gracie, o Guanair, né, que ele nem gosta de falar. Mas de mais de 1 hora. Precisa muito preparo físico. Claro, mas aí o senhorzinho... Aí eu vendo aquilo, eu falei assim, olha, o ideal, eu falei pro Ney, que na época eu também tinha mais, né, corpo e tudo, o ideal seria a nossa força com essa malícia, com essa agilidade, que eu acho que era a figura do capoeira antigo. Não era mais o negro africano, já era o negro cruzado, era o caboclo, o mameluco, que já não era não alto, era mais baixo, mais parecido com esse pessoal que está jogando. E quando o capitão do mato ia lá pegar o cara, se ele embolasse, ele perdia. Então ele tinha que dar o máximo de porrada no mínimo de tempo. Era a chance dele ganhar, isso era capoeira. Gingar para um lado, gingar para o outro e bater, bater, bater até começar a destruir o gigante. Porque se agarrasse, perdia. Esse era o espírito da capoeira. E nós aqui não, aqui é pontapé com pontapé. Entende?
Então a gente tá vendendo saúde aqui, está disputando saúde. E já essa capoeira, resultado, para encurtar a conversa, eu comecei a ir lá no Arthur. Aí eu comecei a treinar lá com o Arthur. Fiquei uma boa temporada com ele. Mas nessa época, todo mundo ia no Arthur. Então registra aí que muita gente hoje até já não reconhece isso. E quem era esse todo mundo? Sem Agora, querer apontar não, ninguém. Agora, depois da ressalva, eu não posso dizer. E que você já viu, até uma maledicência que existe em qualquer segmento da sociedade, não é só a capoeira. Mas eu aprendi que essa parte eu não faço. É melhor, eu falo bem ou não falo. E não chego a falar mal, mas apenas deve haver na capoeira assim, um certo reconhecimento. Por exemplo, você veio aqui, a gente conversou. Então amanhã alguma coisa que você me diga, eu digo, olha, a minha fonte foi o rapaz, o brasileiro que está lá na França. Tem que dar a fonte, né? Eu cito isso no artigo. E deve, esse reconhecimento, essa ética, né? Claro. Sempre existiu e a gente deve reforçar, porque às vezes na competição o cara não percebe, ele já está fugindo um pouco da ética e já está quase virando meio mau caráter. Então é bom dar um toque nele e dizer, olha, rapaz, não reconheça todo mundo capoeira, né? Mas não fale mal, ou falar bem ou não falar. Mas o Arthur, nessa época, ele viajava muito. Ele viajava muito. E eu sou muito reconhecido a ele. Inclusive, eu estou... Pode continuar. eu sou muito reconhecido ao Arthur Emílio, porque eu era estudante, né? E ficava, já naquela época, comecei a escrever, e eu queria mostrar a capoeira. Aí eu pegava o Arthur Sim, continue. e ia para tudo que é lugar, para mostrar a capoeira, né? E o Arthur era o melhor, né? E esteve em Paris, quando capoeira não sabia nem atravessar a rua ainda. Ele viajou pelo mundo todo, fazendo muito sucesso. E então o Arthur fazia tudo isso para divulgar a capoeira, né? Por isso é que até hoje eu trato ele com muito respeito, com muito carinho, e mostro que é importante haver esse respeito pelo mais velho, porque ele não está numa situação assim muito boa, que deveria estar, entende? A turma reúne, a turma dá um certificado, dá um diploma, tanto assim que eu falei, olha, quando vocês convidam um mestre antigo, né, não é o meu caso, porque eu tenho outra profissão, entende? Eu não vivo disso, nunca vivi, né? Mesmo quando eu dava aula de capoeira, eu fazia alguma outra coisa. E que dava mais dinheiro, porque a capoeira, como eu falei, você não pode cobrar muito, o aluno não pode pagar, entende? Então, na realidade, Posso encostar? Claro, né? É mais pelo amor à arte, né? Certo. Então eu já andei sugerindo, olha, quando convidarem assim, pessoas como o Arthur, dá o diploma, dá o troféu, mas também põe R$50 no bolso dele, entendeu? Põe um convite, então, manda buscar de táxi. Porque às vezes o camarada não tem dinheiro sobrando, até para tomar um ônibus, voltar, chegar comer um sanduíche na rua, né? Então dá um dinheiro também, que é cash, né? Que o camarada aí faz pagamentos, né? Isso, de certa maneira, eles estão fazendo. E de certa maneira, concentrando esforços no Arthur Emílio, o que é muito bom. É muito bom. E esses quadros que eu preparei para ele é que ele voltou a dar aula, e eu sei como é que a banda toca. O pessoal chega, né? Quer ver assim, chegou a ver um cara novo, forte, bom, deve ser bom. Agora vem um camarada mais velho, né? Ele não é de muito falar, né? Então eu vou pagar para quê? Ele vai jogar, não vai jogar. Ele vai falar, não sei se fala, entendeu? Então eu falei, Arthur, pega uns 4 quadros que eu preparei, põe na parede, mostrando que há 40 anos atrás você já fez na frente e melhor tudo que nós estamos fazendo agora, entende? Claro. Então pagar você é um dinheiro, é um bom investimento. Você vai dizer coisas que os outros ainda não sabem, ou não sabem tão bem. Agora, esse quadro é uma espécie de cartão de visita, porque para você falar de você mesmo, é melhor, eu sou muito bom, eu fui muito bom, agora eu estou meio esquecido. Isso parece papo de perdedor. Mas então você deixa o cara sozinho com a tua parede. Ele começa a olhar a parede, quando você chegar tanto, o cara já está com dinheiro na mão. Ele já começou a dar aula? Ele já começou, ele vai estar com 2, 3 alunos, lá perto dele, lá em Bom Sucesso. É uma coisa muito bonita, ele está lá no abrigo Cristo Redentor. É uma área enorme que pertence ao governo, que foi muito abandonada,
E agora ele conseguiu uma sala muito boa lá, e a irmã dele está lá. Lá também tem uma casa para pessoas idosas. E ele está querendo muito tirar a irmã de lá. A irmã não está mal lá, mas ele quer levar para casa. Mas ele mora num lugar muito pequeno. Ele quer alugar um apartamento maior, então é muito importante que dê certo isso. Mas vale a pena ir lá, onde ele mora e faz a massagem, e fica perto, ir lá no ver o lugar dele. Que já deram um atabaque bonito para ele já está com pandeiro, berimbau, está tudo... Caminhando para dar certo. Mas ele precisa de uma divulgação melhor, né? Agora, então, o meu caminho foi esse, né? Aí depois eu também viajei, eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá, e já casado, com filhos. Então foi, se bem que lá em Washington, tinha uma capoeira, lá na época. Então, mas uma coisa que você estava lá estudando e você acaba estudo, é para engordar mesmo, né? Então foi quando eu comecei a escrever e a falar mais do que treinar, né? Voltei para o Brasil, aí tive a experiência de cartola, que é uma experiência boa para você ter e perceber por que o esporte tem tanto estrangulamento. No meu tempo não havia uma confederação brasileira de capoeira. A capoeira era um departamento da Confederação Brasileira de Pugilismo. A Confederação Brasileira, nível nacional, que tem a nível estadual as federações estaduais de pugilismo. Dentro tem ou não um departamento de capoeira. A Bahia tinha, o Rio tinha, o Hermani foi um dos primeiros, o Rodolfo Hermani, assessor, ele acumulava assessoria de judô com a de capoeira. Abel Magalhães, eu vou lhe dar um artigo, tem 90 anos esse homem. Está vivo, lúcido, anda, gosta de dançar, dança bem. Foi um dos pioneiros e está terminando um livro sobre capoeira. Eu tenho um artigozinho sobre ele, me lembro para lhe dar. Como assessor de capoeira, eu não escondi que na época era por causa da ditadura militar. E o presidente da confederação era um general Eurico Andrade Neves. Uma pessoa muito boa, e eu, né, muito jovem, fui bastante deselegante, achando que estava sendo muito sincero, dizendo que entrei lá para tirar a capoeira fora, porque a capoeira era a filha pobre do pugilismo, né? Ou seja, tinha dinheiro para boxe, muito dinheiro para boxe, e depois para karatê, para judô, e para capoeira não tinha, né? Aí eu aprendi uma lição muito boa, porque eu fui ao presidente do CND, que dava dinheiro para as confederações, não apenas de pugilismo, mas futebol, basquete, tudo. Era um brigadeiro, Jerônimo Bastos. Fui lá com uma proposta de trabalho e aprendi a seguinte lição, tá? Ele chegou para mim e falou assim: olha, Lacê, ele era aviador e meu pai era aviador também, e eles eram amigos, então eu me aproveitei esse vácuo, né? Então eu falei: Lacê, cada capoeira que eu encontro me conta uma história diferente, né? Você é o representante da capoeira, não é? Assessor da capoeira na confederação, então você é o representante da capoeira no Brasil. Me traga uma proposta de consenso que o dinheiro sai. Até hoje. Eu consegui algumas coisas. Isso foi em que ano? Agora eu tenho que ver as datas. Tudo isso aí é capoeira, né? Eu tenho que ver as datas. Espera aí, mas isso deve ter sido 1972. Porque foi em... Que eu voltei dos Estados Unidos em 71 a primeira vez. Eu morei 2 vezes lá, né? A primeira vez voltei em 71. E logo depois eu me candidatei e fui ser o assessor lá do homem. Porque teve a sua defesa, o senhor defendendo capoeira como esporte, né? Junto ao João Lira Filho, ministro. Que eu falei que aquilo tinha sido uma palhaçada. Jovem é meio mal criado, né? E realmente, né? Você faz um seminário para avaliar se capoeira é folclore ou não, já é um meio tendencioso e nunca me agradou, com todo o respeito aos folcloristas,
A palavra folclore em si me parece meio preconceituosa, principalmente no caso da capoeira. Então o que o crioulo faz é folclore. O que o chá das 5 na Inglaterra é um puta requinte. Né? Seria folclore também. Né? Então o folclorista tende a paternalizar um pouco a cultura popular. Entende? Então eu não gostava muito desse tipo de rótulo. Né? E eu achava que a capoeira, e acho até hoje, que a capoeira simplesmente tem luz própria. A capoeira é folclore também. É história, é dança, é luta, é história do Brasil, é filosofia, é tudo junto, é um pacote muito especial. E não é negócio rotular a capoeira. Você rotula e empobrece. Não, a capoeira é predominantemente uma luta. Não, ela é tudo e mais alguma coisa. Você que pode se voltar mais para o aspecto lúdico. Não, eu gosto de vadiar. Capoeira é uma brincadeira, eu gosto de brincar. O outro gosta de porrada, não, para mim é porrada. Então tudo bem, é a ênfase de cada um. Mas a capoeira é uma coisa só e única. A confederação atual de capoeira também sou contra. Porque a confederação, para surgir, como surgiu, ela precisou se enquadrar na disciplina, né, nos regulamentos dos esportes, né, para ter pretensão. Então é a capoeira desportiva. Então já ficou cheia de graduação, né, e coisas assim que você sabe muito bem. Você chega numa roda de capoeira onde ninguém está com camisa, nem com cordel, nem com nada. Você diz perfeitamente quem joga melhor, quem joga pior, quem está no momento bom, né? Quem está inspirado. Não precisa fazer essa coisa arada toda. Como ela está crescendo muito, parece uma contradição, mas é o que eu percebo. Esse processo de institucionalização, ela deverá sofrer, esse processo já está sofrendo, mas que seja feito com muito cuidado e com muito respeito ao passado, para não se tirar, por exemplo, a saída vagarosa do berimbau, que é uma coisa muito bonita e muito inteligente, né? Para você aquecer a junta e para olhar a junta do parceiro. E substituir por uns golpes imbecis, que uns pulinhos para lá e para cá, que o cara faz como se fosse um ninja caboclo, um ninja verde e amarelo, e não é nada. Ele vai acabar quebrando a cabeça com aquilo escorregando, né? E não é nada, aquilo não é nada. Se ele fizer aquilo como luta e bater em você, bater no rosto, entende? Pode até sangrar teu rosto, mas você está pronto para continuar a luta. E ele se esborracha no chão. Tem certos golpes que esse pessoal de capoeira está dando, que se bater numa velhinha, a velhinha vai sobreviver e o cara vai se esborrachar no chão, porque ele não sabe o que fazer quando o golpe pega, que é um golpe todo boboca. E se for um lutador, o lutador pega e joga ele pela janela. Então isso aí tem que ser visto com mais franqueza, né? Por parte de um pessoal que entra na roda, batizado, por exemplo. No batizado, você encontra, às vezes, um capoeirista muito forte, que vai batizar. A cerimônia do batizado, isso é até bonito, né? É para mostrar que o aluno iniciante já está dando os primeiros passos. Ele já está virando um capoeira, ele já está começando a pegar o sentimento, ele já sabe brincar, ele sabe os primeiros passos, mas está longe ainda de estar formado. Então no batizado você convida uns mestres que jogam com ele, fazendo que o jogo dele renda o mais possível, e no fim, conforme a malícia, dá um tombozinho, encosta o pé. Alguns mestres fazem um jogo de abafa, o garoto fica apavorado, porque o camarada não está batizando, está mostrando, está se exibindo, e de maneira muito suspeita, lamentável, né? E o garoto, então, ou a garota, né? É muito comum, no fim pega a garota, põe no ombro e sai assim, aí a garota fica, esse camarada é um super-homem. Não é um super-homem. E qual seria a filosofia da capoeira? Que ele responder isso, assim, numa frase, ou é um gênio, ou é um charlatão, né? Como eu não sou uma coisa nem outra, tem que falar mais um pouco, e mesmo assim não...
Porque, como eu falei, a filosofia da capoeira é a soma, né, de todo esse acervo. Se eu lhe falar coisas do senhorzinho, né, tem muita coisa ali filosófica, no sentido da capoeira orientou a vida dele existencialmente, né? Ele tirou, né, conclusões para o dia a dia dele em termos da prática da capoeira. Então ele utilizou aquele mundo da capoeira, então tem um teor filosófico aí, né? O João Pequeno, né? Quando você chega para o João Pequeno e diz, essa capoeira, é isso que eu estava falando, o pessoal agora está comprando, esse jogo de compra demora meio segundo, o cara compra, o outro já compra, né? Uma palhaçada boba, né? E fica muito violento, né? E acaba embolado. O melhor golpe de capoeira agora foi roubado do judô. É aquela baiana que o cara dá mal dada e aí gruda e os dois rolam pelo chão e não sabem o que fazer um com o outro porque eles são de capoeira, não são de judô. Então fica uma desgraça. O João Pequeno falou assim, antigamente a capoeira era perigosa. Hoje em dia ela está violenta. Isso é uma beleza de frase. O que ele quis dizer com isso, e está claro que sou eu para traduzir, né? Mas o que ele quis dizer é que antigamente ela era mandingueira, era maliciosa, era perigosa. E hoje está violenta, então eu chego armado. Certo. E justamente, me diga... Uma curiosidade, você conhece o pulo do gato da capoeira? Diga. E isso não se conta para ninguém, mas eu vou falar para você e fica entre nós três, eu, você e a câmera. Vou lhe mostrar o pulo do gato. Tá preparado? Dá para filmar aqui? Tá. Já tá. Tá? Então, eu tenho ali, como você já viu, 15 livros sobre capoeira, né? Certo. Na realidade são encadernações que eu andei fazendo de trabalhos meus e trabalho dos outros, né? Certo. Agora, esse livro aqui é o Pulo do Gato, que você vai conhecer. Tá preparado? Estou preparado. Tá filmando? Posso abrir? Pode. Olha lá. Esse é o Pulo do Gato. E qual seria a mandiga da capoeira? Isso é uma brincadeira, O que eu quero dizer é que tem o pulo do gato, na realidade, é aquele esforço, né, que você faz derradeiro quando você está numa parada difícil, né, e você junta, né, todo o teu conhecimento. Você vai demorar muito. A mandiga da capoeira, mandinga é encantamento, é feitiço, é magia, né? A pergunta é ótima, e talvez aí isso resuma toda a entrevista e toda a história da capoeira, e talvez até a filosofia da capoeira que eu comecei a falar, e é uma coisa meio sem fim. Mas, graças à interrupção do Neco, eu me recuperei, e agora, sem a brincadeira lá do pulo do gato, eu acho que é uma contribuição boa que eu posso dar. Nós temos o lúdico, a ludicidade, é a dança, é a brincadeira, né? É o entretenimento, é a diversão. Temos o lúdico. E temos o agonístico, que é a competição, é o confronto, é a guerra, é a briga, é a porrada. A capoeira tem uma magia, tem um feitiço, tem uma mandinga que permite, de uma maneira absolutamente extraordinária, essas duas situações conviverem quase que no mesmo momento. Na capoeira, você numa volta do mundo, você tem o lúdico e o agonístico. Até hoje, eu não sei, você não sabe, tenho certeza disso, ninguém sabe, porque numa roda você percebe que a coisa não está boa, né? Então você se guarda mais, aí você percebe que realmente a coisa não está boa, né? Então tem uma hora que você abre num AU, o outro abre num AU, faz um jogo quase de compadre e de repente fecha e você joga um rabo de arraia, seja o que Deus quiser, para decepar a cabeça. Até porque se não decepar a cabeça, se você não tentar decepar a cabeça, ele não vai ficar no ponto morto.
O que é importante é eu tentar atingir você para você ter que sair. Porque se o golpe for mal dado, você não tem que sair e me pega no contrapé, né? Então eu tenho que jogar para valer, porque se não pegar, a luta continua, o jogo continua. Então a capoeira, resumindo, tem o lúdico e o agonístico quase que no mesmo momento, que é uma coisa paradoxal e bastante linda, que faz esse fascínio, né? Que todo mundo vê e não sabe quando é luta, quando é dança, quando é jogo de compadre, né? É uma coisa meio mágica, né? E muito bonita. E você não gosta da graduação? Eu acho que a graduação terá que haver, por causa do crescimento da capoeira. É aparentemente contraditório. Mas cordel, cordão, tem um artigo que você vai olhar, que é Festival de Cordéis, Cordões, Cordas e Fita. Meu amigo Senna, lá na Bahia, usa fita, né? Que talvez seja o menos ruim, uma fitazinha, né? E aí é outra coisa que você leva lá para pensar nisso. A corda eu acompanhei, o cordel eu acompanhei o nascimento. Foi, sem dúvida nenhuma, inspirado no judô. O judô tem as faixas, então nós teríamos o cordel, até porque o negro escravo usava uma corda que o seuzinho. Então a cor do Brasil, eu achei que foi uma boa ideia, isso de alguma maneira deve ser mantido, eu chego lá. Mas cordel de jeito nenhum. A corda é um outro nome, é a mesma coisa, é um negócio, é um cinturão, entende? Que eu acho que é uma imitação boboca, porque a capoeira chegou até você prontinha. É até uma coisa curiosa. O negro, analfabeto, né, atravessou a capoeira perfeita, né, só pela passagem verbal e gestual. Quando entraram os intelectuais, ou seja, nós, deu essa merda toda, né? Quando todo mundo, você vê, intelectualiza, fala, cordel, não sei o que, aí ficou tudo muito confuso e muito briguento. Então eu acho que, voltando, como cresceu muito, não há como não distinguir. Porque você numa roda doméstica de fundo de quintal, você diz, não, o Irã hoje está jogando muito bem. Mas amanhã num torneio, né, internacional, vai aparecer capoeira aí fabuloso que... Claro. Você pode cometer até um pecado, botar um cara muito bom com um muito ruim. Então, para terminar só, por que não usar a calça como para distinguir cores da calça? Que de certa maneira guarda, né, uma certa inspiração no passado, tem uma certa inspiração no passado. Ou a própria camisa, essa tendência, a camisa que você entregou para minha mulher, deu de presente, muito obrigado. Tem lá umas mensagens. Eu comecei a observar, observa você também, que a capoeira a camisa está servindo como veículo de comunicação da capoeira. Há frases, né? Cada qual no seu cada qual, entendeu? Roupa de homem não dá em menino, né? Do mestre Caiçaras. Umas coisas bonitas que o somatório dessas frases vai fazendo o contorno, fazendo o quadro filosófico da capoeira, né? Então, e a camisa, por que não a camisa amarela, verde, azul, duas cores? Claro, pode ser que fique muito carnavalesca, aí tem que ouvir mais pessoas. Mas, ou só peito nu, calça, e a calça diferenciada por cores, né? Cordel em hipótese nenhuma, o pessoal está usando o cordel e você, numa briga, eu seguro o teu cordel e te puxo, você perde a briga por causa do cordel. Tem uns que estão usando cordel no chão, já falei isso, né? Cai na negativa, com a mão no cordel, não consegue levantar, ele se machuca sozinho, entende? Então é uma imitação e que atrapalha inclusive a dinâmica da capoeira. No seu tempo era como? Nada, não tinha nada, era como acusado. O senhorzinho, nesse particular, lembrava os angoleiros, não tinha nada, né? E para ser mestre, o que o senhor pensa que deveria... Primeiro tira esse senhor, né? Mais respeito, me chame de você. Essa eu aprendi com um camarada que entrou numa loja, um crioulo de colete, né? Aí a menina olhou assim e falou, se o senhor deseja alguma coisa, ele falou assim, o senhor não, mais respeito, você. Porque esse senhor parece que está me chamando de imbecil. Mas, Irã, eu não tenho uma resposta pronta. Antigamente, mas eu escrevi, você vai levar os artigos. Só assim eu sei que alguém leu os artigos. Que eu escrevi sobre Jair Moura, que aproveitando aí um mote, uma coisa que saiu num jornalzinho de capoeira, que fulano não é mestre,
o outro que é mais mestre, não sei o quê, porque eu tenho uma fotografia com não sei o quê, e mestre Bimba disse que eu ia ser mestre, essas coisas mesmo. Assim, né? Aí eu falei assim, antigamente, o que havia era... Tem aí o Irã que joga capoeira. Aí ele joga bem? Não, ele joga com maestria. Ele é um mestre de capoeira. Jogava com maestria, entende? Não tinha... Então, de repente, surgiu essa febre de ser mestre. Né? Aí eu escrevi no artigo, o cara descobriu a gráfica. Então o cara aprende 2 tostões de capoeira, corre numa gráfica e põe lá, põe aí, mestre, né? Porretaço, né? E virou mestre. Às vezes é o mestre mais antigo que dá, por razões assim, sentimentais, né? Tá comigo há muito tempo, tome lá um negócio de mestre. É um negócio muito subjetivo e muito paternal e que não se confirma na prática. Né? Se confirma. No outro dia eu levei um casal que não conhecia capoeira para ver um batizado. Eles fizeram uma observação belíssima. Eles disseram, alguns mestres aí, né, parece que eles é que estão sendo batizados. Né? Cintura dura, os caras falam... E o garoto que está com 3 meses está muito melhor. Eu diria que aquele é melhor. Se não dissesse que era mestre, não é mestre, né? Então tem aquele clima, né? Mas na realidade é cintura dura, conhece muito pouco. Então agora nesse esforço de institucionalização deverá ser criado algumas normas, mas com muito cuidado, porque Camafeu de Oxóssi nunca jogou capoeira. E tocavam, enriquecia qualquer roda, tocava muito bem. Né? Tem alguns elementos aí que não jogam capoeira e tocam bem berimbau. Tem outros que não tocam berimbau. Eu conheço muito mestre muito bom que não toca berimbau. Né? Não canta, não sabe cantar. Né? Mas joga, então não é mestre. Porque há essa preocupação, não, o mestre tem que ser completo. Então tem que saber história do Brasil, física quântica, não sei o quê. De repente o camarada é um excelente capoeirista e não tem interesse em saber da história da capoeira. Né? Ele entra em qualquer roda e joga muito bem. Né? Então ele precisa... E de repente ele faz uma injustiça. Não, você perdeu 3 pontos porque não soube que na Guerra do Paraguai, o batalhão dos Zualdos, que tinha capoeira, né? Ganhou lá a parada, né? Às 4 horas, quarta-feira, estava chovendo. E você gostava de tocar um instrumento assim? Pandeirinho? Você compôs música também? Mas não ouso cantar, porque realmente, como a piada não é minha, mas se aplica à minha pessoa. Eu desafino até em minuto de silêncio. Então se eu for cantar agora, vai queimar o filme. Qual é o mestre mais considerado aí pra você? Que foi ou que vai ser ou que é? Olha, outra pergunta que você deve começar a fazer, concentrando, que é isso que eu estou cobrando? Da garotada. Quem é o bom da capoeira agora? Bom novinho, né? Que você diz, não, porque o Bimba foi o rei, o Pachinha foi o rei, não sei o quê. Não, tudo bem. Esse pessoal tem muita importância. Agora a capoeira é maior do que todos eles. A capoeira é o somatório de tudo isso. Né? Na minha safra mesmo, o senhorzinho já falecido, o Neider, essa era uma figura fantástica. Inclusive de coragem pessoal, né? E de resistência. Tem casos deles incríveis, né? Do pessoal, viu? O Arthur foi um dos melhores, eu diria que foi o melhor virtuoso de capoeira que eu vi jogar. Né? O maior conhecedor, né, dos recursos da capoeira. Então, você jogando com ele, por melhor que fosse, era muito difícil tirar alguma vantagem. O Mário Santos, que foi da Bonfim aqui do Rio Baiano e voltou, agora está lá perto de Salvador, num municípiozinho. Foi outro grande capoeirista. Da turma do Bimba, o acordeon, que está lá na Califórnia já há algum tempo. Ele ainda joga capoeira e joga bem. Né? O Jair Moura. Jair Moura, eu tive o prazer, né, de levar o Jair Moura nos meninos que estavam jogando capoeira, que estava começando a surgir a senzala. Né? Que hoje dizia que era um absurdo, que o nome dele devia ser Casa Grande, que era tudo garoto de classe média. E tinham cafetizado o corpo do negro, agora estavam cafetizando a alma, chamando de senzala. Claro, eles não gostaram muito. Mas era um pessoalzinho bom. Tinha principalmente o líder deles, que era um fazendeiro, Rafael Flores, uma figura muito boa.
muito bom, um cara carismático. A gente conversava muito. E um dia eu levei o Jair Moura lá. Eles treinavam com a vitrola, tocando MPB4, aquele conjunto. Sei. Muito popular. Ei, moleque, é tu que é moleque. É menino, não. Eles não tinham, não sabiam tocar berimbau, mas gostavam muito de capoeira. Então, para ver como eles estavam assim, já no que eu chamei de processo de aburguesamento, de embranquecimento. Eles botavam um disco lá e ficavam jogando. Eu vejo agora o seguinte, que eles ficaram muito sentidos comigo, com toda a razão, porque eles gostavam tanto de capoeira quanto eu, quanto você. E eu chegava analisando coisas de uma maneira muito antipática. Mas o que eu quero dizer, nesse momento, é que eu levei o Jair lá um dia, e o Jair jogou com eles. Né? Mas passou por baixo da perna deles, que até hoje eles estão procurando o Jair. Né? O Jair foi um outro grande jogador de capoeira, Jair Moura. Jair Moura. E com outra, foi o mais querido aluno do Bimba. Jair Moura. E agora a gente está podendo falar, antes não podia. Tem outra qualidade, o seu Jair Moura. Né? Ele, uma visão social crítica e militante. Né? Tanto assim que teve seus problemas na época da Revolução. E antes de ter problemas, o pai dele era do Partido Comunista, que durante uma época estava legalizado e depois não. Então houve uma perseguição e depois agora voltou e agora até já acabou, já perdeu sentido isso. Mas na época ele andou mal por causa disso. Militando. Mas antes de ficar ruim, ele levava o mestre Bimba para fazer demonstrações em lugares pobres, entende? E fazia um discurso, dizia, olha, isso é cultura nossa, isso é muito bom, vocês fazem isso, potencialmente vocês podem... Uma pessoa que defendia mesmo. É uma coisa raríssima, porque o Bimba se caracterizou por ter encantado um pessoal de classe média baiana. Né? E eu acho, inclusive, escrevi sobre isso, que a regional não foi o Bimba que fez, até porque eu conheci o mestre Bimba, figura carismática, fenomenal, mas não tinha instrução para fazer uma metodologia da capoeira como foi feita. Foi feita pelos alunos de faculdade, de medicina, que gostavam muito da capoeira, adoravam Bimba, mas queriam dar um refinamento à capoeira, que a capoeira não precisava, e agora eles percebem isso. Daí o pessoal está se voltando para Angola, porque agora eles percebem que não precisava isso. Mas a academia do Bimba, hoje você vai lá, é uma área que não fecha. 4 horas da manhã você vai no Pelourinho, é uma festa, né? Uma coisa linda. Entende? Mas a academia do Bimba ainda existe, mas agora é um outro rapaz que está lá, o mestre Bamba, que não tem nada, inclusive, a ver mais com... Até ele mesmo pensou em mudar o nome. Mas a academia do Bimba ficava na área de puteiro, na área de prostituição. Então, um garoto de família não iria lá. Né? Então, o pessoal que começou aí ficou preocupado em melhorar o status social da capoeira, que não precisava melhorar. O que tinha que melhorar, o que tinha que eliminar era o preconceito, né, em relação àquela capoeira. Mas então eles deram um paladar, eles aburguesaram um pouco a capoeira, isso eu não tenho a menor dúvida. Né? Claro. E naquele tempo ele tinha tanta contradição como tem hoje, de capoeiristas? Não, lá na Bahia, a palavra é terrível, né? Palavra terrível, mas lá dicotomizou. Lá ficou Angola e regional, entende? Que eu acho um erro. Que a capoeira é muito mais do que Angola e regional. Eu acabei de elogiar muito quem aqui? Arthur Emídio. Arthur Emídio não era Angola regional. Ele de Itabuna aprendeu com um paizinho, né, que era, por sua vez, filho de um africano, que eu não sei com quem aprendeu. E faz uma capoeira que o acordeon é um camarada, inclusive, meio decente, muito decente. No livro dele, escreveu um livro em inglês, tá lá, fui na academia, no auge, o acordeon teve uma época, ele até hoje joga muito bem, mas teve uma época, era mais jovem e tudo, e ele veio aqui no Rio disposto a mostrar que a capoeira dele era boa, como mostrou, mas reconhece que no Arthur ele aprendeu, e voltou lá e falou isso pro mestre Bimba, aprendi muito, e tá no livro dele, né? Então o acordeon, que era muito bom, veio aqui e tirou o chapéu, porque realmente era uma parada. O Mário Santos, para não falar da capoeira de Senhorzinho, e mesmo a capoeira Angola, tem a linha, como o Neco fala muito bem, pastiniana, né? Aprendi com ele agora. Mas tinha vários outros tipos de Angola. Mas de certa maneira,
lá na Bahia, de repente, ficou a regional em Angola com ampla vantagem para a regional. Isso mudou agora. Agora, visivelmente, a Angola está crescendo no mundo todo e está sendo reabastecida de fora. Tem? O que tem de dissertação doutoral, eu tenho aqui lá fora, né? de capoeira Angola. Né? O pessoal começa a estudar e começa a perceber, não, aqui é que a regional ficou meio, perdeu a substância. E atualmente há um espaço que ninguém sabe ocupar direito. Se você perguntar qual é a capoeira regional atualmente, é a do Camisa, que é um grande batalhador, outro grande capoeira. É a do Boneco, que foi aluno do Camisa e se separou. Peixinho, o Anzol, que você viu aí, que esse foi aluno direto do Bimba. O Jair, e a regional lá da Bahia, a regional de Pernambuco, do Maranhão. Né? Quem é que representa a capoeira? E fui à Bahia agora no outro dia e tive o prazer de conversar com uma pessoa que eu já devia ter conversado há muito tempo. Com o Nenel, mestre Nenel, filho do mestre Bimba. Que é até esquecido nessa disputa. Tem alguns que querem representar o Bimba mais até do que o próprio filho, que almoçava e jantava, passava o Natal junto, com dinheiro, sem dinheiro. A filosofia da regional é a filosofia do mestre Bimba, claro. Certo? E quem sabe da filosofia do mestre Bimba, né? Quem sabe da filosofia da tua casa é tua mulher, quem sabe de você é tua mulher, teus filhos. Então, terceiros estão dizendo, não, porque o Irã, isso, então, e o Nenel é uma cabeça boa, tem luz própria, né? E ficou meio para trás, porque, mas isso está mudando também. Porque alguns outros usaram mais a mídia, né? Tiravam mais fotografia, então estou eu aqui. E, no entanto, esse Nenel é uma figura preciosa que deve ser muito ouvida, porque tem muita coisa a dizer que ninguém sabe ainda a respeito do mestre Bimba, que foi uma figura ímpar na capoeira. Claro. E o que faz um bom capoeira? Primeiro, é gostar. Precisa gostar da capoeira. Precisa gostar, né? O Louis Armstrong, eu estava contando para você, Louis Armstrong, depois de uma sessão de jazz, uma menina chegou para ele e falou assim, mas afinal, o que é jazz? Né? Aí o Louis Armstrong falou assim, minha filha, depois dessa sessão de jazz, você pergunta isso, você nunca vai saber. É isso que você viu, né? É isso. Uma outra muito boa, no tempo da Bossa Nova, perguntaram a Norma Bengel o que era a Bossa Nova. Sabe o que ela respondeu? A Bossa Nova é. Querendo dizer, né, revolucionou, é o momento, é a vivência, é a tua vida e não a vida dos outros. Bom, então capoeira, você olhou capoeira como você vê basquete, vôlei, natação e de repente é aqui, vou nadar, porque eu gosto, entende? Esse é o primeiro, é gostar. O segundo é você ter talento, porque às vezes você gosta muito, mas depois de 2, 3 meses você é obrigado, você já disse isso, com toda a diplomacia, olha, meu filho, tenta ping-pong, tenta bola de gude, basquete, mas capoeira mesmo eu tenho a impressão que, sem deboche, em algum momento você vai falar para não enganar a pessoa. Então precisa gostar e ter talento. Só isso? Claro que não. E a terceira, ninguém escapa, né? Mestre Pachinha, é tudo que a boca come, é almoçar e jantar capoeira. E não é difícil, você vê? Nós estamos aqui conversando, está lá o Neco, coitado, me esperando, a mulher esperando o Neco. É realmente quase uma maneira de viver, né? Então é muito difícil você encontrar um capoeira pela metade, né? É muito difícil você encontrar um capoeira que seja assim, 2 palavras, não sei o que, não, a coisa rende, a coisa continua, a coisa é muito rica, né? A coisa pega em tudo, né? Eu dou aula de administração, de vez em quando eu faço situações... O senhor é professor hoje? É universitário, mas de administração. Mas foi mestre de capoeira? De capoeira, século XVIII, né? Não era muito tempo isso. Não, mas ensinou capoeira? Ensinei. E você, para minha surpresa, sabia. Eu ensinei na academia dos outros, na academia Apolo, na cidade, na Rua Uruguaiana. Inclusive tinha uma turma de mulheres. E signo e força, aqui em Copacabana. Já tinha mulheres fazendo capoeira? Tinha, eu tenho até uma fotografia lá que você nem deve saber que era eu. Deve pensar que foi meu neto. Era que época? Agora, isso aí, mas dá para dizer. Isso aí foi em 1963, 64. O senhor eu estava na faculdade ainda. Você é professor de faculdade, como diz, tem um estatuto de professor. Eu tenho mestrado, eu sou mestre em administração nos Estados Unidos. Certo. Né?
Então, às vezes eu brinco, mestre, eu sou mestre em administração. Entendeu? Agora, o mestre, eu poderia... Não brigo por isso, até porque a gente fica mais velho e tem gente disputando tanto isso, né? É verdade. Que é bom mostrar que isso, o rótulo, o cartão de visita, né? Não é assim tão importante. Mas por ter ensinado, né? Quem ensina é mestre. Poderia ir por aí. Mas já há algum tempo rola essa institucionalização. Então foi criado um conselho de mestres, né? Isso, estou falando talvez de 20 anos atrás, né? E que distribuiu os primeiros títulos de mestres, né? E eu recebi um nessa ocasião, né? Eram 3, era corda branca e amarela, branca e verde, branca, azul e branca. Deram a branca por Arthur Emídio, entende? Ou consideraram bimba, pastinha, no nível, assim, eram os mestres mais antigos. Os que estavam assim, relativamente mais jovens, como o caso do Arthur, então começou, né, a branca, não ficou nenhum azul na época, e ficou amarelo e verde. Sinceramente, eu acho que eu peguei a primeira. E mais adiante me deram a segunda por tempo, né? Mas com todo respeito, eu não acho isso uma bobagem, mas eu não luto por isso, não, entendeu? E o senhor tinha uma turma e tinha muitas mulheres nessa época já que fazia capoeira, há 20 anos atrás, ou 18? Tinha. Comigo, eu tinha o que estava lá na foto, juntei tudo lá, tinha umas 7 ou 8. Agora, o Arthur Emídio, muito antes de mim, ele ensinou a mulheres, inclusive a Lucimaia. Ela é uma tenista. Ele ensinou, saiu reportagem e tal, né? E antes disso tiveram outras mulheres, assim, capoeiristas, mas sei lá com quem aprendeu. Uma casa assim isolada. Mais maciço, vamos dizer, mais famoso que eu me lembro foi o Arthur. Né? Lá na Bahia teve uns casos também que eu não conheço bem. Aí precisa começar com. E o senhor fez competições? Não, eu competindo assim não. Nem minha turma. Eu formei, essa é uma que você podia fazer. Formei 2. Vou lhe mostrar o meu diploma. Caramba, já está aqui. Olha o diploma que eu dava. É um seminário sobre capoeira em Nova York. Tá pegando bem daí? Tá. Porque... Esse aqui, o vermelho é... Não, aí são trabalhos que eu fiz na Venezuela, no Panamá, mas como profissional de administração. Agora, aqui é o mestrado. Eu pensei que eu sou mestre, mas... Certo. Ali não, ali é outra coisa. Não, só aqui, tudo isso é capoeira. Isso aí vai editar um dia? Vai botar para todo mundo ver um dia? Olha, eu estava vendo aí... Já pegou isso aqui? Posso falar? Não vou pegar. Esse aí era o diploma, né? De 1963. Diploma que era dado aos... Não era ao novo mestre, não. Era a cerimônia de batismo. Da primeira parte do curso. Certo. O aluno foi batizado. Certo. Agora aqui eu estava... Isso aí Isso aí é os seus arquivos, né? É trabalho meu e de todo mundo. Tem posições de capoeira, tem estudos, mas já de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Agora eu separei aqui porque Universidade Federal de Goiás, uma carta sobre o mestre Bimba, com o estatuto do Centro de Capoeira Regional de Goiás, assinado em cartório, assinado sabe por quem? Por Bimba. Manuel de Reis Machado. Eu já tinha esquecido que tinha isso. Agora o que eu fiquei mais... E essa carta, ele dizia o quê? A razão do Bimba ter ido para Goiás, entende? Foi qual? Você tá filmando? Estou filmando. Porque é delicado, mas... Do Bimba. Por que ele foi para lá, né? Tá filmando, hein? É uma situação delicada, né? Verdadeira, e que na realidade ninguém tem culpa, né? Mas não é muito agradável a história em si. E acontece até hoje com todos os mestres. Talvez aconteça com você também.
A ponto de um mestre, uma vez conversando comigo, dizer que contramestre não devia existir. Devia ser contra o mestre. Né? Não é bem assim. O pai educa o filho para quê? Qual é a melhor felicidade do pai? É ver o filho crescido e indo à luta. O pai não fica aborrecido, não se sente distraído quando o filho começa a trabalhar, faz uma faculdade, ou mesmo sem faculdade, se encaminha na vida, casa e tem filhos. É a lei natural das coisas.